Essa foi a diferença de pontos pelo qual o New York Knicks de 2026 venceu seus jogos nos playoffs. 283 pontos. Durante essa sequência, a equipe passou mais de um mês e meio sem perder uma única partida, emplacando 13 vitórias consecutivas nos playoffs, a segunda maior sequência da história, ficando atrás apenas do Warriors de 2017. Resumindo, o Knicks simplesmente atropelou seus adversários nesses playoffs, colocando o time em um grupo extremamente seleto. Na verdade, dá até para ir além disso. O New York não estava apenas fazendo uma campanha histórica, eles estavam protagonizando a campanha mais dominante da história dos playoffs da NBA, quando o critério é saldo de pontos, superando equipes lendárias como o Warriors de Stephen Curry e Kevin Durant, o Showtime Lakers, a dinastia dos Spurs, o Bulls de Michael Jordan, o Bucks de Kareem Abdul-Jabbar e o Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Ou seja, alguns dos maiores times que o basquete já viu. E isso levanta uma pergunta inevitável. Como uma equipe que nem era apontada como favorita para vencer a própria conferência conseguiu construir uma campanha tão histórica? Galera, antes dessa obra-prima do New York Knicks nos playoffs de 2026 começar, eu quero falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritas? Cara, se você curte os conteúdos aqui do canal Camisa 30 e quer dar sua moral, deixa o seu like, porque o seu like é bastante importante. E se inscreve, pô. Vamos tentar bater a meta de 100k inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Vamos pro vídeo. Tamo junto. Depois de ser eliminado pelo Indiana Pacers nas finais da Conferência Leste da temporada anterior, ficou claro que o New York Knicks precisava mudar. A primeira decisão foi demitir o técnico Tom Thibodeau, já que a diretoria acreditava que a alta carga de minutos dos titulares prejudicava o time nos playoffs, além de considerar que seu sistema ofensivo era previsível e pouco criativo. Para substituí-lo, a franquia contratou Mike Brown, ex-treinador do Sacramento Kings. Conhecido por sua mentalidade ofensiva, Brown chegou com a missão de implementar parte da cultura vencedora que ajudou a construir durante sua passagem pelo Warriors. Na agência livre, o primeiro reforço foi Jordan Clarkson, armador do Utah Jazz, um jogador capaz de incendiar partidas saindo do banco com sua pontuação. No dia seguinte, o Knicks acertou também com Gershon Yabusele, ala pivô francês que vinha da melhor temporada de sua carreira pelo Philadelphia 76ers. Com um elenco mais profundo, o New York iniciou a temporada de 2026 sendo tratado como um candidato ao título. Ainda assim, muita gente acreditava que a equipe estava um degrau abaixo de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. E até certo ponto, esse pensamento fazia sentido. Os dois rivais possuíam elencos muito mais completos e contavam com superestrelas como Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. Já o Knicks tinha Jalen Brunson, que havia se consolidado como uma das grandes estrelas da liga, mas ainda enfrentava críticas por causa da sua baixa estatura. E ele não era o único questionado. Karl Anthony Towns era visto como um jogador sem dureza necessária. Michael Bridges era constantemente criticado pelo alto preço pago em sua troca, envolvendo 5 escolhas de draft. O Odion Anunoby carregava a fama de não conseguir se manter saudável. Já Josh Hart era apontado como alguém que oferecia pouco impacto ofensivo. Além disso, Mike Brown chegava pressionado depois de ter sido transformado em bode expiatório no Sacramento Kings. No papel, era um elenco que precisava provar seu valor, mas essa resposta não veio durante a temporada regular. O Knicks encerrou a campanha com 53 vitórias, terminando na terceira colocação da Conferência Leste. Foi uma temporada bastante irregular. A equipe alternou bons e maus momentos, acumulando 4 sequências diferentes de pelo menos 3 derrotas consecutivas e outras 6 sequências de 4 ou mais vitórias seguidas. O ataque do Knicks evoluiu em relação à temporada anterior, algo refletido em seu rating ofensivo de 119,8, o terceiro melhor de toda a NBA. Mas foi principalmente a defesa que chamou a atenção. A equipe registrou um rating defensivo de 113,4, o sétimo melhor da liga. Um salto significativo em comparação com a temporada passada, quando ocupava apenas a 13ª posição. Parte dessa evolução aconteceu graças à chegada de José Alvarado durante a temporada. O armador trouxe intensidade, entrega e agressividade na defesa, além de assumir a função de criador de jogadas quando Jalen Brunson descansava, dando ao time uma profundidade muito importante. Mas no fim das contas, nada disso teria valor se o Knicks não conseguisse fazer uma grande campanha nos playoffs. E logo na primeira rodada, eles encontraram um velho conhecido. O Atlanta Hawks era bem diferente da equipe que enfrentou New York nos playoffs de 2021. Para começar, o jogador que atormentou o Knicks 5 anos antes já não fazia mais parte do elenco. Trae Young havia sido trocado para o Washington Wizards em uma negociação que levou CJ McCollum e Corey Kispert para Atlanta. Liderados pela jovem estrela Jalen Johnson e cercados por um elenco bastante consistente, o Hawks encerrou a temporada regular em alta, com uma campanha de 29 vitórias e 15 derrotas no trecho final. Superar esse adversário estava longe de ser uma tarefa simples, e isso ficou evidente logo no primeiro jogo da série. As duas equipes chegaram a intervalos separadas por apenas 2 pontos, mas na segunda metade da partida, o Knicks assumiu o controle. Karl Anthony Towns marcou 11 pontos no segundo tempo, liderando a arrancada de New York, que abriu 1-0 na série. O segundo jogo parecia seguir o mesmo roteiro. O Knicks chegou ao último quarto com 12 pontos de vantagem,
mas sofreram uma virada inesperada. CJ McCollum decidiu a partida nos minutos finais com uma sequência de cestas difíceis, empatando a série para o Atlanta Hawks. No jogo 3, foi a vez do Knicks reagir. Depois de ficarem atrás por 2 dígitos durante boa parte da partida, buscaram a virada. Com o placar empatado em 105-105, Jalen Brunson converteu uma bandeja decisiva no fim do cronômetro de posse para colocar New York na frente. Jalen Johnson ainda diminuiu a diferença para 1 ponto, e após uma boa defesa, Atlanta teve a última posse nas mãos do herói do jogo anterior, CJ McCollum. Rebound. Get it in. McCollum. Fire! Hawks take the lead. Pode acreditar, aos 34 anos, CJ decidiu mais uma partida e colocou o Atlanta Hawks em vantagem por 2-1 na série. Naquele momento, McCollum havia se tornado o grande vilão da torcida de New York, enquanto o Knicks já começava a enxergar uma eliminação precoce na primeira rodada. O jogo 4 seria um teste de caráter para a equipe e o Knicks respondeu da melhor maneira possível. New York venceu por 16 pontos graças a uma grande atuação coletiva. OG Anunoby terminou com 22 pontos e 10 rebotes. Karl-Anthony Towns anotou um triplo-duplo de 20 pontos. Jalen Brunson contribuiu com 19 pontos, e o restante do elenco também apareceu em grande nível. Na época, ninguém imaginava, mas aquela vitória seria o início de uma sequência histórica. No jogo 5, o Knicks foi ainda mais dominante. Venceram por 29 pontos, com 39 pontos de Brunson, e ficaram a apenas uma vitória da classificação. Precisando vencer para sobreviver, o Hawks conseguiu equilibrar o início do jogo 6, mas só pelos primeiros minutos. Com 7,51 restantes no primeiro quarto, uma bola de 3 de OG Anunoby deu início à sequência mais absurda desses playoffs. Do minuto 7,51 do primeiro período até 3,43 do segundo, o Knicks aplicou uma incrível parcial de 67-14 sobre a Atlanta. Isso mesmo, 67-14 em um jogo que poderia decidir a série. A humilhação foi tão grande que Dyson Daniels e Mitchell Robinson chegaram a trocar empurrões, provocando uma confusão que envolveu os dois bancos. Quando o segundo quarto terminou, o placar marcava 83-36, a maior vantagem da história dos playoffs de NBA ao intervalo. No fim, o Knicks venceu por 51 pontos, enviando um recado claro para o restante da liga. Depois de ver CJ McCollum comandar a virada e ficar atrás por 2-1 na série, New York respondeu vencendo os 3 jogos seguintes por uma diferença combinada de 96 pontos. E aquela demonstração de força estava longe de acabar. Na segunda rodada, o Knicks enfrentou o Philadelphia 76ers, equipe que vinha embalada após eliminar o favorito Boston Celtics na Conferência Leste. Mas isso pouco importou. No jogo 1, New York atropelou o adversário por 39 pontos, com 35 pontos de Jalen Brunson. Mesmo sem Joel Embiid no jogo 2, o Sixers fez um confronto equilibrado, e o placar estava empatado em 99-99 nos 5 minutos finais. Só que mais uma vez, o Knicks decidiu no fim, fechando a partida com uma parcial dominante graças à forte defesa e a 6 pontos de Brunson. No fim das contas, essa foi a maior resistência que Philadelphia conseguiu oferecer. No jogo 3, o Knicks venceu por 14 pontos, novamente liderados por Brunson, que terminou com 33 pontos. A série acabou no jogo 4. New York teve uma atuação espetacular nas bolas de 3, acertando 11 arremessos do perímetro ainda no primeiro quarto e igualando o recorde dos playoffs com 25 cestas de 3 na partida. O resultado foi uma vitória por 144-114, garantindo aos Knicks a classificação para sua segunda final consecutiva da Conferência Leste. Dessa vez, o adversário seria o Cleveland Cavaliers, liderados por Donovan Mitchell e James Harden. Até aquele momento, a campanha do Knicks era simplesmente avassaladora. A equipe acumulava uma média de 19,4 pontos de vantagem por vitória, a maior da história da NBA desde que os playoffs passaram a contar com 16 equipes. Depois de atropelar todos os adversários nas 2 primeiras rodadas, o Knicks simplesmente desapareceu no jogo 1 da final da Conferência Leste. O Cleveland Cavaliers chegou a abrir 93-71, restando apenas 7 minutos e 52 segundos para o fim. A probabilidade de vitória da equipe já era de 99,9. Parecia uma derrota inevitável para New York, mas não foi isso que aconteceu. O Knicks iniciou uma reação impressionante, impulsionada por Jalen Brunson, que passou a atacar James Harden em praticamente todas as posses. A equipe emplacou uma parcial de 18-1, voltando de vez para a partida. Com 44 segundos restantes, Landry Shamet converteu uma bola de 3 que empatou o jogo e fez o Madison Square Garden explodir. Na sequência, Harden respondeu com uma cesta sobre Brunson, mas o armador do Knicks devolveu imediatamente, passando pelo defensor e convertendo uma bandeja para deixar tudo igual. Brunson marcou 15 pontos apenas no último quarto, e cada um deles foi decisivo para manter New York vivo. Na prorrogação, o embalo já estava completamente do lado do Knicks.
A equipe abriu o tempo extra com uma sequência de 9-0 e não deu mais chance ao Cleveland. Depois de estar perdendo por 22 pontos, o Knicks fechou a partida com um impressionante parcial de 44-11, completando uma das maiores viradas da história dos playoffs e abrindo 1-0 na série. Após a partida, Donovan Mitchell comentou sobre a derrota e disse que o Cavaliers não poderia deixar aquele colapso acabar com o embalo da equipe, nem afetar tudo que haviam construído. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cleveland perdeu o jogo 2 por 16 pontos. O jogo 3 por 13, e no jogo 4 já não conseguiu oferecer resistência, sendo derrotado por uma diferença impressionante de 37 pontos. E assim, pela primeira vez em 27 anos, o New York Knicks garantiu sua vaga de volta nas finais da NBA. A essa altura já estava claro para qualquer um que acompanhava os playoffs. O Knicks estava construindo uma campanha histórica. A equipe acumulava 11 vitórias consecutivas, algo que nenhuma franquia conseguia desde o Warriors de 2017. Além disso, seu saldo de pontos nos playoffs chegava a incríveis mais 271, o maior registrado da história da NBA. Com exceção de uma única vitória, todos os triunfos aconteceram por 2 dígitos de diferença, enquanto a margem média de vitória era de impressionantes 23,7 pontos. Chamar essa campanha de dominante era pouco. O Knicks simplesmente atropelava qualquer adversário que aparecesse em seu caminho, rumo ao tão sonhado troféu Larry O'Brien. Rodada após rodada, New York continuava surpreendendo o mundo, não apenas pelas vitórias, mas pela forma como estava conquistando cada uma delas. Sem surpresa, Jalen Brunson foi eleito MVP das finais da Conferência Leste e o Knicks ficou a apenas uma série de conquistar seu primeiro título da NBA em 53 anos. Mas havia um último e gigantesco obstáculo pela frente. Esse confronto prometia ser um espetáculo. De um lado, o San Antonio Spurs, liderado por aquele que muitos já consideravam o melhor jogador do mundo, mesmo estando apenas em sua 3ª temporada da NBA, após conduzir a equipe à eliminação dos atuais campeões. Do outro, o New York Knicks em fase avassaladora. O jogo 1 começou mostrando por que o Spurs era tratado como favorito. Depois de o Knicks abrir 7 pontos de vantagem logo no início, San Antonio reagiu e chegou ao terceiro quarto liderando por 14 pontos. Mas New York não se abalou. Os Knicks buscaram a reação e após uma cesta de Jalen Brunson, abriram 8 pontos de vantagem com pouco mais de 6 minutos restantes no último período. Os Spurs responderam imediatamente com a sequência de 9-0, sendo 8 desses pontos marcados por Wemby, que completou a reação convertendo 2 lances livres para recolocar San Antonio na frente. Só que Brunson voltou a aparecer. Restando 1 minuto e 50 segundos, ele acertou uma bola de 3 do canto da quadra e devolveu a liderança ao Knicks. A partir dali, New York não olhou mais para trás. A equipe fechou a partida com uma sequência de 11 pontos sem resposta e roubou o jogo 1 em pleno San Antonio. O jogo 2 era decisivo. Na história das finais da NBA, sempre que um time visitante venceu os 2 primeiros jogos fora de casa, acabou conquistando o título. O Knicks tinha a chance de colocar essa estatística a seu favor, enquanto o Spurs buscava empatar a série antes da viagem para Nova York. Dessa vez, San Antonio começou melhor e terminou o primeiro quarto com 9 pontos de vantagem, mas a partir daí, o Knicks assumiu o controle. Liderados por Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, New York virou o jogo e entrou no último período vencendo por 9 pontos. Towns, em especial, vinha fazendo uma mudança importante em seu estilo de jogo durante os playoffs, explorando muito mais sua capacidade como criador de jogadas. Essa evolução estava sendo fundamental nas finais. Nos 2 primeiros jogos, ele conseguiu levar vantagem sobre Victor Wembanyama dos 2 lados da quadra, mantendo o Knicks em alto nível. Parecia que New York caminharia tranquilamente para mais uma vitória, até que tudo mudou na metade do último quarto. Restando cerca de 6 minutos, o Spurs encaixou uma sequência avassaladora de 21-5, concluída com a cesta do Wembanyama, com falta após um erro de posse do Knicks. Faltando 57 segundos, San Antonio voltou a liderar. Mas como já havia feito durante todos os playoffs, Jalen Brunson apareceu novamente e converteu um arremesso desequilibrado para empatar a partida. Depois de algumas posses desperdiçadas pelos 2 lados, o Spurs cometeu um dos erros mais marcantes da história das finais da NBA. Back of the rim won't go. Wemby the rebound. 12 seconds remaining. Stolen by Brunson and knocked down by Wemby. Brunson will shoot free throws with 9.5 remaining. Oh, what a turnaround in that sequence. I also think they weren't totally clear on if they wanted a timeout or they wanted to push it. Brunson misses. Fox gets it. Bridges on him. 4 seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over. The Knicks survive.
O Knicks venceu os 2 primeiros jogos em San Antonio, um cenário preocupante para o Spurs, principalmente porque Jalen Brunson ainda não havia jogado em seu melhor nível, somando 51 pontos em 56 arremessos nas 2 partidas. A apenas 2 vitórias do título, New York recebeu a série em casa. No jogo 3, o Knicks reagiu depois de um início complicado e chegaram ao intervalo com 7 pontos de vantagem, mas dessa vez o Spurs não deixou a oportunidade escapar. A equipe assumiu o controle no terceiro quarto, manteve a liderança até o fim e venceu a partida, encerrando a sequência de vitória do Knicks. Mesmo com a derrota, New York tinha a chance de abrir 3-1 diante de sua torcida, só que o início do jogo 4 foi um pesadelo. San Antonio incendiou a partida com 14 bolas de 3 no primeiro tempo, enquanto o Knicks começou muito abaixo do esperado. O Spurs abriu 19 pontos no primeiro quarto e foram para um intervalo vencendo por 27. No terceiro período, a diferença chegou a 29 pontos, e tudo indicava que a série seria empatada. Só que de repente, o ataque do Spurs simplesmente parou de funcionar. Impulsionados por uma defesa sufocante e pela eficiência de OG Anunoby e Jalen Brunson, o Knicks reduziu a desvantagem para 15 pontos antes do último quarto. A reação continuou no período final. Enquanto San Antonio seguia sem conseguir pontuar, New York crescia cada vez mais. Dessa vez, quem apareceu nos minutos decisivos foi José Alvarado, que assumiu o papel de segundo armador e mudou o rumo da partida. Ele distribuiu uma assistência para uma bola de 3 de OG, marcou uma bela cesta após um giro e logo depois acertou outro arremesso de 3 fundamental. Graças a essa sequência, o Knicks chegou vivo aos instantes finais. Brunson converteu uma bola de 3 enorme para reduzir a diferença para apenas 1 ponto. Em seguida, Josh Hart roubou a bola e teve a chance de colocar New York na frente, mas desperdiçou uma bandeja livre e ainda cometeu falta em Victor Wembanyama no outro lado da quadra. Mesmo assim, o drama estava longe de terminar. Com a oportunidade de praticamente decidir o jogo, Wembanyama foi para a linha de lance livre e errou as 2 cobranças. Na posse seguinte, Brunson errou um arremesso sobre o Wemby e San Antonio saiu em contra-ataque. De'Aaron Fox atacou a cesta, mas foi bloqueado por OG Anunoby. Alvarado ficou com rebote e o Spurs gastou a falta que ainda tinha para dar. Restavam apenas 5,7 segundos, então aconteceu um dos momentos mais marcantes da história do Madison Square Garden. Brunson gets it, fires up a 3. The tip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining, Knicks take the lead. OG Anunoby, and it's 107-106. Após um arremesso de 3 desperdiçado por Brunson, OG Anunoby apareceu para dar um tapa na bola e convertê-la, aproveitando a desatenção da defesa adversária, que não marcou quem repôs a bola em jogo. Com apenas 1,2 segundo restante, o Knicks retomou a liderança. Na última tentativa do Spurs, Karl-Anthony Towns desviou o passe de reposição e garantiu a vitória. O Knicks não apenas venceu o jogo 4, eles arrancaram a vitória das mãos de San Antonio. Depois de parecer completamente derrotado no primeiro tempo, New York conquistou a maior virada da história das finais da NBA e abriu 3-1 na série, ficando a apenas uma vitória do tão sonhado título. Com o Knicks a apenas uma vitória do título, Jalen Brunson, o jogador que transformou a franquia e se consolidou como uma superestrela, não estava disposto a deixar aquela oportunidade escapar. No primeiro tempo ele marcou 16 pontos, mantendo New York vivo na partida. Mas ao perceber que o time tinha a chance de conquistar o título em pleno San Antonio, ele elevou seu nível para outro patamar na segunda metade do jogo. Se existe uma atuação que define a carreira de Jalen Brunson, foi essa. O jogo 5 das finais da NBA de 2026 se tornou a obra-prima de sua trajetória. Brunson terminou a partida com 45 pontos, liderando o Knicks ao título e igualando Michael Jordan, com a terceira maior pontuação já registrada em um jogo que decidiu uma final da NBA. Should have been an investigation. Get him the basketball in front of the rim with that lineup. Brunson looks, Brunson drives, Brunson shoots, ties the game. Brunson gets away from Castle. Depois de décadas de frustrações, eliminações dolorosas, temporadas decepcionantes e incontáveis reconstruções, o New York Knicks finalmente voltou ao topo. E para todos que riram da franquia, desacreditaram do projeto, afirmaram que o Knicks jamais voltaria a ser campeão, ou os descartaram antes mesmo da temporada começar, aquela conquista foi a resposta definitiva.